Ainda falando da grandeza de Cristo, irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta escrita aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós vamos começar uma sequência no livro de Hebreus. E hoje, se Deus permitir, faremos só uma introdução relacionada ao ensinamento geral do livro, inclusive nos preparando aí para as sequências que teremos nesse primeiro período aqui do ano de 2024, no livro de Hebreus. Inclusive quero incentivá-lo, se você nunca o fez, a ler a carta, e até para que depois na sequência dos sermões fique mais fácil a compreensão do texto sagrado. Hoje, por hora, nós vamos ler apenas os 4 primeiros versos de Hebreus, que nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Oremos mais uma vez. Ó Pai, te damos graças pela leitura da Tua palavra. Te damos graças pela ação soberana do Senhor que nos preservou esta palavra para que hoje ainda tivéssemos o privilégio e a oportunidade de nos debruçar sobre ela para entender a Tua vontade, a Tua revelação, e segundo a ação do Teu Santo Espírito, vermos ela sendo aplicada na nossa vida. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, fale conosco nessa noite, nos edifique, use-me apesar de mim mesmo, e nos conduza, ó Deus, a vivermos firmes nesta fé que o Senhor mesmo nos deu. Fale, ó Deus, a cada coração, de modo que possamos sentir Tua presença e ao mesmo tempo fortalecer a nossa comunhão contigo. É o que clamamos, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém, queridos. Irmãos, nesses primeiros versos da carta, ou da epístola aos Hebreus, nós vemos o autor, que não sabemos definitivamente quem é. Existe aí uma possibilidade remota de ser o apóstolo Paulo, mas que a maioria dos estudiosos acabam declinando essa possibilidade, apesar de muita semelhança nos termos e na maneira, algumas características do próprio texto que nós vamos estudar conforme caminharmos aqui, acabam desconsiderando essa possibilidade. A tradição nos apresenta alguns nomes. Alguns creem que foi Apolo, aquele mesmo Apolo que nós estudamos hoje na escola dominical, que era judeu, natural de Alexandria, que era conhecedor da palavra, eloquente, que anunciava com exatidão a respeito de Cristo, e que até aquele momento não conhecia muito a respeito, ou não sabia nada sobre o respeito do batismo de Jesus, pois só pregava o batismo de João. Depois, obviamente, que recebeu instrução de Áquila e Priscila, usou de todo esse conhecimento para apresentar a verdade a respeito de Cristo. O texto lá de Atos 18 vai dizer, inclusive, que ele tinha tanto conhecimento das Escrituras que ele pregava com precisão ser Jesus Cristo, o Cristo, né? Ser o Messias. Mas
Uma outra possibilidade, até pela fineza dos termos, muito semelhantes aos termos de Paulo, alguns atribuem essa carta ao casal Áquila e Priscila, que foram justamente quem acabou sendo usado para instruir Apolo nas questões relacionadas à espiritualidade e ao batismo. Mas nós não temos certeza de quem de fato foi ou foram os autores. Mas independente disso, fica claro na leitura que era um homem extremamente, ou uma mulher, né, se formos considerar aí o casal, extremamente conhecedor da lei, conhecedor do Antigo Testamento, conhecedor do processo revelacional, conhecedor das nuances da lei cerimonial, das aplicações que essa lei trazia, também dessa transição para o cristianismo, de uma maneira que a graça superabundou as exigências da lei. É alguém que, além da própria inspiração, que por isso já seria suficientemente mais do que necessário para o entendimento da carta, ainda o Espírito Santo usou alguém que tinha um conhecimento exaustivo nas Sagradas Escrituras. E ele, portanto, faz esse conhecimento, faz dessa epístola uma epístola das mais importantes do Novo Testamento. Alguns teólogos, inclusive, colocam a carta aos Hebreus como sendo o quinto evangelho. Tamanha as informações e as conexões que são feitas, trazendo luz e entendimento para a vida que Deus espera de cada um de nós. Se nós olharmos de um modo específico agora no capítulo 2, eu convido você a fazer isso comigo. O motivo maior da carta, a razão da escrita dessa carta, está, de certa forma, sintetizada no verso 1 do capítulo 2, quando diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O tema perseverança é o tema de Hebreus. E ele vai nos dar os motivos porque devemos permanecer, nos apegar com mais firmeza das verdades que recebemos em Cristo e pelos apóstolos, é o que ele vai dizer nos versos seguintes, de modo que delas, ou seja, dessas verdades ouvidas, jamais nos desviemos. Se você der uma olhada um pouquinho mais à frente, você vai encontrar lá no capítulo 11, ou melhor, no capítulo 11, verso 27, dentre todos os exemplos dos chamados heróis da fé, o foco é que eles, mesmo sem ter o conhecimento ou ter visto a promessa, perseveraram até o fim, e muitos deles, a maioria deles, um fim de morte, de martírio. E dentre eles, ele usa aqui o exemplo de Moisés, quando no verso 27 ele diz: pela fé, Moisés, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. No capítulo 12 ainda, no verso de número 1, ele vai dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, considerando todos os heróis da fé, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, de um modo geral, irmãos, o tema de Hebreus é a perseverança. Ou seja, a razão da escrita é que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, para que venhamos de fato perseverar na fé. Dito isso,
Nós sabemos aí que o tema principal de Hebreus é a perseverança. E eu te pergunto, o que significa de fato perseverar? Algumas possibilidades aqui, né, pega em qualquer dicionário. Perseverar significa permanecer, ser constante, longânimo, ter paciência, continuar, ficar como está, persistir, não desistir, não abandonar, prevalecer, cumprir o combinado. Isso é perseverar. Por que tantas possibilidades de sinônimos e traduções, pastor, para um significado de perseverar? Justamente, irmãos, os professores aí de português me auxiliem, mas justamente porque perseverar é um verbo, tanto intransitivo, quanto predicativo, quanto transitivo direto. Ou seja, ele aponta para um ato em si mesmo. Se alguém chega para você e conversa assim, não sei se eu vou continuar casado, você fala, persevera. Não precisa falar mais nada. Ele é intransitivo no sentido de que ele não precisa de nenhum outro complemento. Mas, ao mesmo tempo, ele também é predicativo, no sentido que indica uma atitude. Persevere fiel. Você pode dizer para esse mesmo argumento daquele que não quer mais ficar no casamento. Não apenas persevere, mas aí persevere fiel. E como um verbo transitivo direto, apontando para um predicado específico, quando diz, persevere na fé. Deste modo, irmãos, nós vemos que a expressão perseverar, ou o verbo perseverar, aponta para atitudes completas. Ninguém que persevera faz meia boca. Eu estou perseverando mais ou menos. Não existe isso. Falar em perseverança exige ir até o fim. Falar em perseverar significa apontar o fato que você vai ficar firme, mesmo que todo mundo desanime. Perseverar significa que mesmo nas maiores adversidades, você continua com o mesmo ânimo, com o mesmo ímpeto de sempre. Que a sua fé não move ou não se diminui em absolutamente nada. Que o seu compromisso continua sendo o mesmo do primeiro dia. Seja em relação a Deus, seja em relação aos seus votos nupciais, seja em relação ao seu voto de fé, a sua confissão e profissão de fé. Perseverar é manter-se firme, cumprir o combinado, cumprir o voto até o fim. E como eu disse, esse é o objetivo da carta aos Hebreus. Uma exortação, porque é desse modo que o autor vai apresentar lá no final, dizendo inclusive que é uma breve exortação, um resumo, justamente para que o povo de Deus, os crentes em Cristo, perseverem na fé, e não apenas nisso, mas também na prática cristã, de tal modo a não retroceder ao judaísmo e muito menos à descrença, ou seja, a apostatar ou desistir da fé. É uma palavra para uma igreja que está sendo perseguida. Alguns, segundo o próprio texto, foram alvos de grande perseguição ao ponto de perderem tudo que tinham, perderem inclusive todos os bens. E então a mensagem é, apesar disso, mantenham-se firmes. Não desfaleça, não desvie, mas corra com perseverança a carreira que está proposta. Nós já vimos aí Hebreus capítulo 2, verso 1, que diz que a razão da carta é para que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. No capítulo 3, o verso 6 vai dizer assim, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual como casa somos nós, se guardarmos o quê?
firme. Até quando? Até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Mais uma vez ele reforça a ideia de que o objetivo da carta é te conduzir a guardar firme até o fim a ousadia de ser cristão. Ainda o verso 14 do capítulo 3, ele vai dizer: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até ao fim a fé ou a confiança que desde o princípio tivemos. Veja que ele repete essa ideia de guardar até o fim, que é um sinônimo de perseverar. Capítulo 6, verso 11 e 12. Ele fala que alguns haviam abandonado a fé, os chamados iluminados, e aí dentro desse contexto ainda ele diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até quando? Até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Veja, mais uma vez, perseverar e perseverar até o fim. Capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança ou seja, de modo perseverante, que é firme, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O verso 25 desse capítulo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ou seja, persevere na comunhão, não desanime da igreja. Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa fé, ou a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade do quê? De perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, não retroceda, permaneça, persevere. Capítulo 12, verso 1 que nós lemos. Persevere na correira ou na carreira que nos está proposta. Desembarace de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, a Epístola aos Hebreus é uma exortação para que você persevere até o fim, na fé e na prática cristã. Por isso é uma carta especial para nós, que nesse passar do 2023 para 2024, estaremos trabalhando com o tema Tempo de Perseverar. Mas vamos caminhar mais um pouco aqui. Segundo o autor, a exortação resumida, apesar aí de 13 capítulos, ele assim apresenta. Veja aí o que diz capítulo 13, verso 22. Ele não consegue falar tudo que ele queria, mas ele diz assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quando vos escrevi. Que bom que foi resumido, né? Mas já tem aqui muita coisa. Isso serve para dizer que existem muitos e muitos mais argumentos para que você permaneça firme na verdade ouvida e não se desvie dela. Quando ele diz que aquilo que ele traz aqui é resumido, é para reforçar o fato de que os argumentos que ele apresenta são os mínimos, comparados com todos aqueles que são possíveis para que você corra com perseverança a carreira que está proposta. Ou seja, persevere. A razão da carta
É, portanto, que os cristãos perseverem firmes e fiéis na fé e na prática das verdades ouvidas, jamais se desviando delas. O motivo apresentado para tal perseverança, que agora vamos começar a trabalhar, é a própria pessoa de Jesus Cristo e a sua obra. E é por isso que ele começa a sua carta, no capítulo 1, exaltando Jesus, tratando da superioridade de Jesus, da supremacia de Cristo. Irmãos, não existe verdadeiro evangelho sem Cristo, solos Cristo, como cantamos. Não existe um desenvolver prático da fé cristã divorciado de Jesus. Não existe uma vida de um verdadeiro discípulo que não está em plena comunhão e de acordo com os ensinos de Jesus. O próprio Cristo nos disse isso quando nos deu a tarefa da evangelização, da missão, quando diz: ide por todo mundo pregar o evangelho, ou fazei discípulos de todas as nações. E em Mateus, de um modo especial, dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado ou dito. Não dá para ser perseverante na fé e na prática, desassociado das verdades daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Somente em Jesus nós temos e nele temos a supremacia sobre tudo e todos. É nele, em Jesus, que vemos a fonte da nossa salvação eterna. Veja comigo, Hebreus capítulo 2, verso 10. Hebreus 2,10 vai nos dizer: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus nos é apresentado como o autor da salvação. E depois ele amplia isso aqui um pouquinho, quando ele diz no capítulo 5, no verso 9, que Jesus, o Filho, a partir do verso, todo o capítulo 5 está falando de Cristo, e aí no verso 9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? Autor da salvação. Ele acrescenta aí um detalhe: da salvação eterna. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, nós lemos o verso 1, né? O verso 2 diz que eu vou então me desembaraçar do peso do pecado para correr com perseverança a carreira que me está proposta, olhando firmemente para quem? Autor e consumador da fé. Jesus é apresentado, portanto, como a fonte da nossa salvação eterna e como o autor e consumador da fé. Só é possível perseverar até o fim. Só é possível não nos desviarmos da verdade ouvida se permanecemos em Cristo. É isso que o autor está dizendo. Não é em religião, não é em denominação, não é em ministério. É estar firmado em Cristo. Sem Cristo nós vamos desanimar e desistir na mesma hora. A partir do momento que Cristo não tiver a primazia na sua vida, você será apenas um religioso. E os seus dias, como fiéis, estarão contados. Nós lemos alguns versos aqui que apontam para o fato de que devemos guardar a nossa confissão firme até o fim, porque se assim não fizermos, Ele não tem prazer em nós. A vida cristã só conta se Cristo estiver contigo do início ao fim. É nele que tem que estar depositada a nossa fé, a nossa confiança e a nossa salvação. Tendo em mente isto, irmãos, hoje, como um prefácio, um prólogo aí da sequência de sermão que faremos, ainda sobre esse tema, tempo de perseverar, eu quero tratar aí o motivo principal
da necessidade de perseverar. E esse princípio, ou esse motivo principal, é justamente a supremacia de Cristo. Sem ela, não perseveraremos. Se Cristo não estiver sendo reconhecido por você como aquele que é supremo, mais do que todas as coisas, mais do que tudo, certamente você vai desanimar da fé. Se a sua fé está depositada numa determinada denominação, você vai se frustrar. Se a sua fé estiver depositada na figura de um líder, certamente você vai se frustrar. Se a sua fé estiver depositada no grupo de amigos que porventura você tem o privilégio de congregar, certamente isso vai te frustrar. Mas se a tua fé estiver firmada na supremacia de Cristo, você não terá motivo para se frustrar, muito pelo contrário. Terá o ânimo necessário para perseverar nas verdades ouvidas e não se desviar delas. Muitas vezes nós depositamos a nossa caminhada cristã no cônjuge, ou no amigo, na amiga, ou no modelo, no exemplo de alguém. É lógico que como cristão devemos viver de modo que o nosso testemunho conduza outros aos pés de Cristo, mas a perseverança real e definitiva só estará se de fato Cristo for supremo na sua vida. Vejamos aí os motivos, então, da supremacia de Cristo. Onde que o autor aos Hebreus apresenta que Cristo é supremo? E eu vou tentar ser o mais breve possível, irmãos. Primeiramente, nós podemos observar a supremacia de Cristo sendo vista na completude da revelação. É disso que trata os versos iniciais. Volte para lá. Hebreus capítulo 1. Nós vemos que Deus resolveu se revelar, e se revelou primeiramente aos pais, depois os profetas, mas nos últimos tempos, ou nos últimos dias, nos falou através do Filho, através de Cristo. E ele vai nos dizer que a revelação recebida em Cristo é suprema. O verso 3 ele diz: Ele, ou seja, o Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Como nós lemos lá em Colossenses capítulo 1, ele é a plenitude. Jesus é supremo porque ele está acima de qualquer outro processo de revelação. A supremacia de Cristo é vista no fato de que em Cristo todo o período revelacional foi findado, foi terminado. Não existe uma vírgula a mais para que você tome conhecimento depois de Cristo. Ele é a expressão exata, ele é o resplendor da glória, ele é o próprio Deus encarnado, como Colossenses vai nos dizer. É através dele que nós temos o conhecimento pleno da vontade de Deus, da obra de Deus e das promessas de Deus. Você tem que permanecer firme na fé até o fim, sem se desviar das verdades ouvidas, porque nós não estamos tratando de uma meia-verdade, nós estamos falando da verdade revelada em Cristo. E Ele mesmo é a palavra, o Logos, como vimos semana passada. Ele é o princípio e o fim. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele tudo se revelou, tudo que é necessário. A supremacia de Cristo é apresentada no fato de que nele nós temos a palavra encarnada. Você não precisa mais de uma revelação posterior hoje. Você não precisa basear a sua fé em ficar correndo de igreja para igreja atrás desses profetas picaretas que ludibriam a fé de muitas pessoas de bem. Nós temos a revelação completa em Cristo. É nesta revelação e só a Escritura, somente nela, você tem que fundamentar a sua fé, a sua prática,
de tal modo a perseverar até o fim. Porque quando nós depositamos a nossa fé em revelações dos ditos profetas por aí, nós nos frustramos. Mas a revelação completa em Cristo, essa traz a verdade. Essa admoesta, ensina, corrige. Essa nos torna sábio para a salvação pela fé. O capítulo 2 ainda, verso 3 e 4, tratando ainda dessa supremacia de Cristo na revelação, ele vai dizer assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, como que nós vamos permanecer fiéis se não estarmos firmados em Cristo? Ele diz assim: tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente por quem? Pelo Senhor, referindo-se a Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, através dos apóstolos, dando Deus o testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. É em Cristo e no ensino dos apóstolos, por isso que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. É nessa completude da revelação que deve estar firmada a nossa fé e nossa prática, porque Cristo é a supremacia da revelação. É nesta revelação que devemos estar firmes, porque se estivermos pautados em qualquer outra coisa, senão a revelação de Cristo, a nossa fé está frágil, será abalada. Ah, mas o pastor disse que ia acontecer isso na minha vida e não aconteceu. Pronto, já abandona a fé. Ah, o profeta disse, eis que o Senhor mandou te dizer e não aconteceu. Pronto, já virou espírita agora. Já abandonou completamente a fé. Agora, se você deixa essas coisas para a supremacia da revelação que está em Cristo, você não vai se importar com o que diz e deixam de dizer. Você vai seguir firmemente as verdades ouvidas. Além disso, o autor vai dizer que você tem que firmar a sua fé na supremacia de Cristo e ela não é vista simplesmente na revelação, por ser a expressão exata do ser de Deus. Mas ela também é vista na relação com as obras criadas. Veja ainda o capítulo 1, finalzinho do verso 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Presta atenção. Pelo qual também fez o quê? O universo. A expressão aqui é de supremacia. O que é o universo? Tudo. A supremacia de Cristo é vista no fato dele ser o criador de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Nós lemos em Colossenses. Ele é o primogênito da criação, não no sentido de ser o primeiro criado, mas de que nele foram criadas todas as coisas. No céu, na terra, quer principado, potestade, ou seja, tudo. Aqui o autor aos Hebreus, ele diz, o universo. Simplesmente para resumir a supremacia de Cristo na criação. Nenhum átomo, nada, menor partícula, veio à existência senão pela vontade de Cristo. É nele que deve estar pautada a nossa fé, a nossa confiança e a nossa prática. Tem cristão que muitas vezes deposita a sua fé na ciência. E a ciência muda e falha. Ou em alguns argumentos arqueológicos, geológicos, e não no fato de Cristo ter sido e ser o Criador. Nele é que tem que estar firmada a nossa fé. Capítulo 2, verso 10 vai dizer: porque convinha que aquele, presta atenção agora, por cuja causa e por quem todas as coisas, se você existe, é por causa dele. Logo, a sua fé tem que estar firmada nele, o Criador
de todas as coisas. A supremacia de Cristo é vista na relação de Jesus com a obra criada, ou seja, Ele quem fez tudo. Por isso que você tem que crer nele como a fonte, o autor da sua salvação eterna, o consumador da sua fé. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Foi Ele que fez o universo. A supremacia de Cristo, além de ser vista na revelação, ser vista na criação, também é vista sobre os seres celestes. Observe aí Hebreus capítulo 1, verso 4. Tendo se tornado tão superior a quem? Aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois o qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E foi isso que nós vemos no registro da encarnação de Cristo. Quando Jesus nasce, eis que aparece uma milícia celestial, fazendo o quê? Adorando. Porque Jesus, a supremacia de Cristo é visto também sobre os seres celestes. Não precisava nem ser dito isso, uma vez que foi dito que Ele é o Criador do universo. Seres celestiais e não. Mas o foco do autor aos Hebreus é dizer, tem gente que ainda fica acreditando em anjo. O islamismo nasceu por uma revelação vinda de um anjo. O mormonismo nasceu por uma revelação vinda através de um anjo. O adventismo do sétimo dia teve todas as suas voltas ao judaísmo por revelações recebidas. Se tão somente tivesse permanecido na supremacia de Cristo, esses erros históricos e catastróficos não teriam acontecido. E tem muitos daqueles que se dizem crentes hoje que estão atrás aí de cabala, atrás de, como que chama aquele negócio familiar lá? Constelação familiar. É Cristo. Eu ia te chamar você de jumento, porque eu sou um cara imbecil para pensar num trem desse. A Bíblia inteira grita, Cristo é o Supremo. Não existe outro, meu irmão. A sua fé precisa estar firmada em Cristo. Ele é supremo na revelação, Ele é supremo nas obras criadas, Ele é supremo sobre os seres celestes. Mesmo que um anjo, loiro, olhos verdes, bonitão, com asas reluzentes, aparecer no seu quarto, isso não vale nada. Porque a supremacia está em Cristo. Todos os anjos de Deus o adorem. Capítulo 2, verso 16, o autor nos diz ainda. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele é superior aos anjos, mas a sua obra não é para salvar os anjos. É para salvar a você e a mim. É por isso que aquela ideia lá dos Néfilis, que eram anjos, que coabitou com mulher, que lá cai por terra. Porque Jesus não é salvador de seres híbridos. Jesus é salvador da humanidade caída. E Ele é salvador da humanidade caída porque Ele está, inclusive, acima dos anjos. Ainda nós vimos que a supremacia de Cristo, irmãos, não é simplesmente vista sobre os seres celestes, mas sobre os tronos terrenos. Capítulo 1, verso 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, o que diz aí? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Essa expressão, assentou-se à direita da majestade nas alturas,
aponta para o fato que Jesus é o rei desse universo. O seu reino é sobre tudo e sobre todos. É por isso que nós lemos no Salmo 110, que é usado aqui, inclusive, em alguns momentos no Novo Testamento, para apontar que ele é o único rei supremo. E que quando ele voltar em toda a sua glória, ele vai esmagar a cabeça dos reis. Eu fico imaginando as coroas sendo esmagadas ao mesmo tempo. Porque ele tem a primazia. Ele tem a soberania. Ele é o único rei do universo. Muitas vezes nós confiamos nos nossos governantes. Não, pastor, vai melhorar. Vai melhorar, pastor. Vai ter eleição agora para prefeito, vai melhorar. Meu amigo, a nossa confiança não está em reinos terrenos, nem em governantes miseráveis dessa era caída. Mas a nossa perseverança e a nossa fé em continuarmos firmes está no fato de que Cristo reina sobre toda a terra e sobre todo o céu. A Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E não existe nenhum ser que não vai dobrar o joelho diante dEle. E não existe uma língua sequer que não vai confessá-lo. Porque a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Irmãos, a sua fé não pode estar depositada nos tronos terrenos, mas sim naquele que é supremo. O verso 8 ainda, do capítulo 1 diz, mas acerca do Filho, ou seja, acerca de Cristo, também foi dito, o teu trono, ó Deus, considerando como Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Jesus é supremo sobre todos os tronos, autoridades dessa era presente. O seu trono, ó Deus, é para todo sempre. A supremacia de Cristo é vista na autoridade que Ele tem sobre todo homem. E é por isso que você tem que fundamentar a sua fé nele. Não nos homens. Maldito aquele que confia no homem. Assim que a palavra nos chama a atenção. Mas bendito é aquele que confia em Deus. Que deposita em Deus a sua confiança, a sua esperança. Ainda, irmãos, caminhando mais um pouco, nós vemos que a supremacia de Cristo também é vista sobre o tempo. O tempo cronológico, o tempo cronos. Veja aí, capítulo 1, verso 10. Ainda no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, ou seja, as obras criadas perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, igual roupa velha. Também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Lá no capítulo 13, verso 8, aquela expressão clássica, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Jesus é supremo sobre o tempo, pois Ele é eterno. Tudo passa, mas o Senhor não. As coisas envelhecem, toda a criação envelhecerá e se desfará, mas Ele permanece para sempre. A supremacia de Cristo também é vista sobre o tempo, pois os teus anos jamais terão fim. Você não tem que depositar a confiança na sua juventude. Você não tem que depositar a sua fé na sua experiência, porque isso nada vale se não estiver firmado em Cristo. Ele é o Senhor do tempo. Ele reina sobre tudo. Os seus anos jamais terão fim. A supremacia de Cristo também é vista, segundo o autor aos Hebreus, sobre os inimigos. Veja aí o capítulo 1, verso 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Citando justamente o Salmo 110 que nós lemos aqui. No capítulo 2, o verso 14 é dito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Destruiu quem? A saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendente de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, ele destruiu todos os seus inimigos, inclusive a morte, ressuscitando. Ainda falta um tempo para que esses inimigos sejam definitivamente destruídos. E nós sabemos que por Apocalipse, que é justamente a besta do mar, a besta da terra, ou o anticristo e o falso profeta, e também a própria Babilônia. Todos esses serão destruídos, já é algo consumado. Estamos aguardando apenas que esse tempo se cumpra. Mas o autor aos Hebreus diz que você tem que pautar a sua fé no fato de que Cristo é supremo sobre todos os seus inimigos, inclusive o próprio diabo. Por sua morte, destruiu os seus inimigos, a saber, o diabo. Você não precisa temer. Tem crente que tem medo de passar até do lado do cemitério. Mas por que você tem medo da morte? Jesus é supremo sobre ela. E mesmo que alguém venha e te tire a vida, você não deve temê-lo. Você deve temer antes aquele que pode lançar no inferno, tanto o corpo quanto a alma. E esse é o Senhor. Mas se Ele é o teu Salvador, você não precisa temer. Nem mesmo o inimigo. Em 1 João 5 vai dizer que aquele que é nascido de Deus, aquele o guarda, e o maligno não lhe toca, irmãos. Se a nossa fé está pautada em Cristo, não precisamos temer o inimigo e nem mesmo a morte, porque Jesus é supremo sobre todas elas. Ele continua dizendo que a supremacia de Cristo é vista também sobre o mundo vindouro, o mundo que há de vir. Capítulo 2, verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Verso 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Coisas que só serão vistas no mundo vindouro. Mas que ele já tem o domínio, que ele já é supremo, até por coisas que nós não conhecemos. Capítulo 3, verso 1 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o missionário, o enviado ou o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Veja, irmãos, ele é supremo sobre a era presente e sobre a era vindoura. As coisas do mundo que ainda há de vir. Ai, pastor, como será? Não precisa temer. Jesus já reina sobre isso, ele é supremo. Sobre a eternidade, as coisas do presente e as coisas do porvir. Se a sua fé está depositada em Cristo, e se você o reconhece como supremo sobre todas as coisas, não há o que temer, nem nesta era e nem na era vindoura. O autor ainda, os Hebreus, continua falando que a supremacia de Cristo é vista sobre a lei, aqui usando a figura de Moisés. Veja o capítulo 3, verso 3. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa
tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Veja, ele é superior à lei, essa é a ideia, superior a próprio Moisés. Capítulo 4, verso 12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele sabe todas as nossas atitudes, irmãos. Nós não seremos julgados pela lei. A lei simplesmente aponta o que é certo e o que é errado. Mas nós teremos que comparecer diante daquele que conhece todas as coisas, que é superior à lei, que é superior a Moisés como legislador. Jesus, a supremacia de Cristo é vista como o supremo juiz, aquele que está acima da própria lei de Deus. Vemos também que a supremacia de Cristo, além sobre a lei de Moisés, também é vista sobre o sacerdócio levítico. Capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes, perseverantes, a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhante, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Depois do capítulo 5, capítulo 7, capítulo 9, todos eles vão apontar para o fato de que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como o Salmo 110 também diz, e que o sacrifício e o sacerdócio desse Cristo é superior às exigências e à capacidade da lei cerimonial e do sacerdócio levítico. Hebreus vai dizer que o sacerdócio levítico acabou, porque a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Mas o que está em voga hoje é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior, que foi estabelecida lá no início, antes mesmo de Moisés e antes mesmo da lei. Um sacerdócio que é permanente, e que por isso Cristo, da tribo de Judá, descendente de Davi, pode exercer tanto a supremacia no trono, como a supremacia sacerdotal. A ordem de Melquisedeque é eterna, e por isso ela prevalece ao sacerdócio levítico. Consequentemente, irmãos, também nos é apresentado que a supremacia de Cristo é sobre os sacrifícios da antiga aliança. Veja aí rapidamente comigo, capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, o que está escrito aí? Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sacrifício da antiga aliança devia ser repetido de tempos em tempos. O sacerdote precisava apresentar sacrifício por si mesmo, por sua família e depois por todo o povo. Mas a supremacia de Cristo é vista no fato de que o sacrifício de Jesus, ele é supremo, único, perpétuo, definitivo. O sangue de Cristo, de uma vez por todas, trouxe redenção e remissão. Isso está ainda no capítulo 9, em outros versos, capítulo 10. Caminhando para o final, irmãos,
Nós vemos que o autor aos Hebreus ainda aponta a supremacia de Cristo no acesso ao trono a Deus. Na antiga aliança, o povo não tinha acesso direto a Deus. Ele tinha que usar o sistema sacerdotal. Era o sacerdote que entrava no Santo dos Santos e representava o povo. Agora em Cristo não. Em Cristo você tem acesso ao trono de Deus direto. Você não precisa mais beijar a mão do padre. Olha que coisa linda. Você não precisa mais ir para o confessionário. Você não precisa mais chegar para um homem igual a você, tão pecador quanto a você, e talvez até mais, e dizer: Padre, estou aqui porque pequei. Porque Jesus, com seu sacrifício real, definitivo, já pagou pelos seus pecados. E nessa supremacia, Ele te dá livre acesso ao trono de Deus. Veja aí, capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Em Cristo nós temos esse livre acesso. Com intrepidez podemos nos achegar ao trono de Deus, por esse novo e vivo caminho aberto pela carne de Cristo e pelo sangue dele derramado definitivamente. Cristo é supremo às exigências, irmãos, da antiga aliança. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. É nele que tem que estar firmada a nossa fé. Se nós estamos firmando a nossa fé em práticas puramente religiosas, em novenas, em indulgências, em votos, em campanhas, isso frustra. Mas quando reconhecemos que em Cristo temos livre acesso ao trono de Deus, com intrepidez e ousadia podemos nos achegar ao Pai e adorá-lo. Isso é supremacia do nosso Salvador. E por último, a supremacia de Cristo é vista, segundo o autor aos Hebreus, na sua ressurreição. Mohammed não ressuscitou. Buda não ressuscitou. Confúcio e qualquer outro. Nenhum deles. Somente Cristo. Capítulo 13, verso 20. Chegando aí no final da nossa maratona introdutória. 13, capítulo 20 vai dizer: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A supremacia de Cristo é vista também na sua ressurreição, no fato de Deus ter trazido de volta. E porque Ele ressuscitou, nós podemos ter certeza da nossa própria ressurreição. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, vai dizer que se a nossa fé em Cristo está baseada apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E se não crermos no fato da ressurreição de Cristo, todo o fundamento da nossa fé se desfaz. A supremacia de Cristo, apresentada na sua ressurreição, é um argumento que foi comprovado por mais de 500 pessoas, segundo Paulo lá em 1 Coríntios 15, incluindo os apóstolos, e que serve de um testemunho vivo
de que a nossa fé deve estar firmada naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo fez. Para que as dificuldades da era presente não abalem a nossa fé. Mesmo que tudo dê errado, mesmo que nada funcione, mesmo que a sua vida se define, o fato de estar firmado em Cristo, nós temos a verdadeira e real esperança da vida. Somente em Cristo está o fundamento da nossa fé. E se estamos nele, nada e ninguém vai nos desviar daquilo que o próprio Deus nos chamou. Concluindo, irmãos, como dissemos semana passada, Jesus Cristo é a fonte primária, o fim de todas as coisas. Ele é a razão universal de tudo que existe. Nele tudo foi criado e tudo subsiste. Ele é o que é, desde a eternidade e para toda a eternidade. Sua supremacia fica explicitada nos registros e na revelação das Sagradas Escrituras. Para o autor, a carta aos Hebreus, Jesus é a fonte suprema da nossa grande salvação e o motivo para que os crentes perseverem até o fim, na fé e na prática, conforme anunciada inicialmente pelo próprio Senhor Jesus e depois confirmada pelos apóstolos. Devemos perseverar na fé e na prática cristã que nos está proposta, pelo fato de Jesus Cristo, o autor da salvação eterna, autor e consumador da fé, o Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, mediador da nova aliança, grande sumo sacerdote que penetrou os céus, a oferta perfeita e definitiva para a remissão dos pecados, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o grande pastor das ovelhas, ter suportado a cruz e tamanha oposição em nosso lugar até o fim, para santificar o seu povo pelo seu sangue e nos livrar do pavor da morte e nos fazer herdar as promessas eternas. É por aquilo que Cristo é e por aquilo que Ele fez que você pode e deve perseverar até o fim. É por esta razão que o autor aos Hebreus diz que importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E como diz Hebreus 10, 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Irmãos, dificuldades virão, problemas surgirão, frustrações, escândalos acontecerão. O próprio Senhor Jesus nos advertiu quanto a isso. Mas apesar de todas essas mazelas e todas essas situações que podem acontecer, se temos a noção exata de quem é o nosso Senhor e daquilo que Ele fez, nós não nos desviaremos das verdades ouvidas e seremos achados fiéis até o fim, mesmo que a morte nos alcance. O meu desejo para nós, como Igreja Presbiteriana Real Aliança, é que cresçamos no pleno conhecimento do Senhor, nos apeguemos mais confiadamente nas verdades ensinadas por Cristo, para que, apesar das situações adversas, não abandonemos a nossa confiança, mas que permaneçamos firmes e fiéis, perseverantes até o fim, na carreira que nos foi proposta. E que Deus assim nos abençoe. Amém?